Uma boa noite a todos. Verificando a lista de presença, vendo um quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2024. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão diário hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livrai do mal. Nesse momento, coloco em votação a ata da sessão ordinária, período de dia 6 de junho. Joana Satisfência. Aprovado. Aprovada. Aprovada. Aprovado. 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 Aprovada. Aprovado. Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da sessão ordinária. Nesse momento, solicito a leitura das indicações. Indicações. Os vereadores que o presente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao expediente do prefeito municipal, dando ciência às seguintes indicações conforme segue. Indicação número 117. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a instalação de luminária completa próximo à residência do senhor Ilso Salesbran, na estrada do Saltinho. Quem assina a indicação, vereadora Raquel Mercedes. Indicação número 118. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a manutenção na estrada dos Tarumãs, na Lagoa, tendo como referência a garagem de ônibus até a propriedade do senhor Denailton, sendo colocado cyber em pontos críticos da via. Quem assina a indicação, o vereador Everaldo Schlosser. Indicação número 119. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize melhorias no acesso da via pública à PR-281 na Lagoa, tendo como referência a marcenaria do senhor Jorge e a residência do senhor Brutti. Pedimos para que seja verificado se compete ao DR ou ao município a realização da manutenção, porém que seja brevemente atendido, uma vez que os moradores têm cobrado pelos serviços. Na foto anexa também é possível ver o desnível entre as vias. Assina a indicação o vereador Cícero Antônio da Silva. Indicação número 120. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a manutenção das seguintes vias públicas. No item 1, Estrada Principal das Flores, por toda a extensão, entre a PR-281 até a comunidade da Fazendinha, sendo realizado patrulhamento e serviços para escoamento adequado das águas pluviais. No item 2, manutenção completa da estrada Pedro Oliveira, no Xaxim, com colocação de cyber de boa qualidade. Assina a indicação o vereador Adilson Luiz de Oliveira. Então, determina o encaminhamento ao Poder Executivo para as devidas providências. No grande expediente, temos a apresentação do projeto de lei número 04/2024, de autoria dos vereadores Sidney José de Lima e Everaldo Schlosser, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de equipamentos sensoriais de inclusão em praças, parques públicos, escolas municipais e creches. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do anteprojeto de lei número 4/2024. A presente proposição objetiva regulamentar acerca da instalação de equipamentos sensoriais de inclusão em todas as escolas e creches municipais de Tijucas do Sul, assim como em praças e parques públicos. Sabe-se que a inclusão social de pessoas com deficiência é um dos marcos obrigacionais de qualquer sociedade. Obrigação é esta compartilhada entre a sociedade civil e o Estado. Vale salientar que a proteção e a promoção de direitos é tarefa fundamental do Estado, em todos os seus níveis, ainda mais no tocante a resguardar os direitos de pessoas com algum tipo de necessidade especial, se fazendo ainda mais notável a função do ente público como promotor de ações inclusivas. Através desse projeto, busca-se uma forma de ofertar oportunidades iguais de acesso, principalmente crianças com necessidades especiais e mobilidade reduzida, as quais muitas vezes se sentem excluídas ao frequentarem parques, praças, escolas e creches, que não dispõem de atividades, equipamentos e brinquedos inclusivos.
Constituição Federal, no seu artigo 6º, estabelece que o lazer como direito social, como se vê a seguir. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. O Estatuto da Criança e Adolescente, também no seu artigo 4º, ressalta a obrigatoriedade do poder público frente ao oferecimento de lazer às crianças e adolescentes, assim como a promoção da convivência familiar e comunitária. Vejamos, no artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Devido às limitações de suas condições físicas ou sensoriais, as crianças com deficiência são, em muitos casos, isoladas do ponto de vista social. Nesse sentido, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira da Inclusão, veio para afirmar o compromisso estatal com uma política de inclusão cimentada na legalidade, transformando a lei em instrumento poderoso em favor da inclusão. É consenso entre estudiosos e especialistas o impacto positivo que a prática habitual de atividades esportivas, culturais, bem como as voltadas para o lazer, tem sobre a vida de pessoas com deficiência, sobretudo em sua fase de desenvolvimento. Através de práticas voltadas ao lazer fora do ambiente familiar, em locais públicos, creches e escolas, junto a outras crianças, a criança com deficiência exercita a tão sonhada inclusão, necessitando para isto de instrumentos adequados para que isso se efetive. Todavia, a maioria dos brinquedos instalados nos parques e áreas de lazer no Brasil, não diferente em nosso município, foi desenvolvida para pessoas que não apresentam deficiências físicas, motoras, sensoriais e, portanto, não oferecem reais possibilidades de uso por crianças com necessidades especiais. Devido às limitações de suas condições físicas ou sensoriais, as crianças com deficiência são, em muitos casos, isoladas do ponto de vista social, sendo que a maioria dos meios proporcionados à população em geral não considera as características destas crianças. A garantia de espaços especialmente adaptados para deficientes nos parques e áreas de lazer, escolas e creches, tende a cooperar para a sua real integração social, como objetiva a Lei Federal 13.146, e é o horizonte que se vislumbra no que se refere à acessibilidade às áreas de lazer e deve ser nosso objetivo enquanto município. Portanto, apresentadas as razões pela qual se faz necessária uma legislação voltada para a promoção igualitária de atividades voltadas para o lazer, focando esse projeto na acessibilidade dos brinquedos instalados em parques, praças, escolas e creches municipais e particulares do nosso município. Assina vereadores Sidney José de Lima e Everaldo Schlosser. Conforme a gente sempre fala aqui a questão da inclusão, né, a necessidade e a importância de ter ambientes de inclusão mesmo, onde você possa ter ali a melhor interação das crianças, né? A gente sabe que os brinquedos que tem nos espaços, tanto das escolas como parque ou qualquer ambiente onde a criança pode ter ali um momento de recreação, para a criança ele vai muito mais além do que recreação, ele acaba sendo um ambiente ali de socialização, um ambiente de ensino, de aprendizado, né? As crianças interagindo com outras crianças, elas conseguem aprender bastante. E uma criança que tem alguma limitação, que acaba sendo excluída desses ambientes, ela acaba muitas vezes perdendo o seu desenvolvimento ali, tanto social como também ali motor, físico, psicológico. Então, você faz de extrema necessidade, né? Nós já vemos muitas coisas boas acontecendo com relação à inclusão aqui na nossa cidade, mas temos um longo caminho pela frente ali e um trabalho muito grande a ser feito ainda para que nós possamos dar mais condições para que essas crianças possam se desenvolver com qualidade de vida, possam se desenvolver ali e ter uma vida social que ela possa ter
qualidade de vida, né, e estar inclusa não somente ali na questão recreativa, né, mas também social, ali interagindo com outras crianças, né. Então, o nosso objetivo aqui é sempre dar o melhor aí pelas nossas crianças, pela nossa cidade. Então, determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Na ordem do dia também temos a apresentação do anteprojeto de lei número 5 de 2024, de autoria da vereadora Raquel Mercedes Alves dos Santos, que altera no que se especifica a Lei Municipal 801 de 2021, que cria o Programa de Incentivo ao Esporte, Cultura e Turismo em Tijuca do Sul, da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do anteprojeto de lei número 5 de 2024, de 13 de junho de 2024. Submetemos à apreciação desta egrégia Casa Legislativa a proposta da inclusão no inciso 11 ao artigo 2º da Lei Municipal número 801, de 16 de dezembro de 2021, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte, Cultura e Turismo, PROTEC, no município de Tijucas do Sul. Esta alteração visa ampliar as possibilidades de apoio e incentivo às atividades realizadas fora dos limites do nosso município, especificamente nas cidades de São José dos Pinhais e Curitiba. A inclusão deste inciso possibilitará fornecimento de vale-transporte, permitindo acesso facilitado para o esporte, cultura e turismo previsto na lei, sendo ferramenta importante para a ampliação de oportunidades de inclusão social, o desenvolvimento integral dessas atividades e o fortalecimento do programa de incentivo que já está estruturado pela Lei nº 801 de 2021. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação da inclusão do inciso 11 ao artigo 2º da Lei Municipal 801, de 16 de dezembro de 2021. Tal medida se alinha com os princípios de promoção do esporte, cultura e turismo, além de assegurar que os benefícios do PROTEC alcancem um número ainda maior de munícipes, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural de Tijucas do Sul. Assina a vereadora Raquel Mercedes Alves dos Santos. Está aberto a exploração. Essa proposição, ela visa essa inclusão na lei, autoria aí do nosso amigo Ricardo. Nós fomos procurados por pessoas que estão utilizando o ônibus da linha aqui São José Tijucas, que infelizmente não é um valor tão acessível, para que atleta vá até São José dos Pinhais. No caso que nós atendemos, vai todas as tardes para fazer treino e todo esse investimento na atleta não tem, né, pela lei não era assegurado esse custeio dessas despesas. Então, hoje pela manhã também conversamos com o prefeito da ideia de tentar assegurar esses direitos. Claro que se o projeto retornar para nós, né, na forma de projeto, acredito que posteriormente a prefeitura vai ter que regulamentar, né, nós já conversávamos sobre isso com o presidente de manhã, vai ter que regulamentar para poder ter critérios bem claros de quais condições que se encaixariam nessa ajuda de custo. Então, a intenção é fazer com que o esporte, com que as atividades possam fluir e que nós possamos ter mais atletas de Tijucas do Sul, levando o nome da nossa cidade a nível de Paraná e, se Deus quiser, a nível de Brasil também. Obrigado. Então, determina o encaminhamento do Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 15 de 2024, Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Adilson Luiz de Oliveira, Cícero Antônio da Silva, que assegura reservas e assentos no transporte exclusivo, gratuito de pacientes e outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do projeto de lei número 15, de autoria do Poder Legislativo. Senhor presidente e vereadores, encaminhamos para apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 15, de 13 de junho de 2024, que assegura reservas de assento no transporte exclusivo e gratuito de pacientes e dá outras providências. A proposta visa garantir condições dignas e prioritárias para o transporte de pacientes idosos e seus acompanhantes, assegurando que pelo menos
8 assentos sejam reservados e devidamente identificados nos transportes oferecidos gratuitamente pelo município de Tijucas do Sul para a realização de tratamentos médicos nas cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba. A proposta é uma iniciativa dos vereadores Adilson Luiz de Oliveira e Cícero Antônio da Silva e tem como finalidade primordial proporcionar maior conforto e segurança aos pacientes idosos que necessitam se deslocar para tratamentos médicos. Além disso, visa garantir condições adequadas e prioritárias de transporte para mães lactantes que enfrentam uma situação delicada e precisam se deslocar frequentemente para acompanhar seus filhos internados. Esta medida visa proporcionar maior conforto e segurança, reconhecendo a importância do vínculo materno e da amamentação no processo de recuperação da criança. Busca-se atender uma demanda existente por transporte digno e prioritário para mães lactantes de pacientes internados e pacientes idosos que necessitam se deslocar para tratamentos médicos fora do município. Este grupo populacional, por suas condições específicas de saúde e mobilidade, requer atenção especial e condições que garantam sua segurança e bem-estar durante o transporte. Os principais motivos que justificam sua aprovação são a garantia do conforto e segurança, facilidade de acesso aos tratamentos, inclusão e respeito, além de estar em consonância com os princípios do Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres integrantes para a aprovação deste projeto de lei. Assina vereadores Adilson Luiz de Oliveira e Cícero Antônio da Silva. Determina encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões, votação do projeto de lei número 13 de 2024, que denomina vias públicas e da outras providências. Pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 13, da autoria do Poder Legislativo. Parecer número 76 da Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos da mensagem que acompanha o presente projeto de lei, o mesmo tem por finalidade trazer nomenclaturas às vias públicas em algumas comunidades de Tijucas do Sul. Serão homenageados cidadãos que colaboraram com a história e desenvolvimento do município, sendo esta uma singela forma de deixar viva na lembrança de todos a contribuição desses cidadãos. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual e do artigo 8º, inciso 1 e artigo 51, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais. Quanto ao quórum qualificado de votação, dispõe os artigos 50, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 154, inciso 6 do Regimento Interno, que diz que dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal a aprovação de leis concernentes à denominação de próprios e logradouros. Dependerão de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, além de outros casos previstos pela legislação pertinente, aprovação e alteração das seguintes matérias: denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Nos termos da mensagem, quanto à alteração da Lei Municipal número 829, de 7 de julho de 2022, trata-se apenas de correção do número da rua, tendo em vista que na referida lei há 2 artigos nomeando a mesma rua. Com essa correção, corrige-se o erro existente. Verificando ainda que a matéria ora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto
a constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso garantida a juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 13, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Finanças Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. É do outro. Então, peço também que seja feita leitura do parecer do projeto de lei número 14 de 2024, que reconhece servidões passagens da outras providências, sendo que trata da mesma. Parecer número 77, referente ao projeto de lei número 14, de autoria do Poder Legislativo, da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei em análise trata-se de proposição de reconhecimento de servidão de passagem no bairro do Xaxim, no município de Jucas do Sul. Nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 17 da Constituição Estadual, também do artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, o município possui competência para cuidar de assuntos de interesse local, razão pela qual o tema do projeto de lei em questão se insere no rol de competência da municipalidade. Verificando ainda que a matéria ora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Por oportuno, indica-se o previsto no artigo 1378 do Código Civil, que diz que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Desta forma, é essencial o registro da servidão junto ao cartório de registro de imóveis. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso garantida a juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos por esta comissão, opina, por unanimidade de seus membros, pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 14, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, João Guilherme Camargo, relator. Então, coloco em segunda discussão os dois projetos. Essa nomeação, né, o reconhecimento, né, do poder público com relação à servidão de passagem, dando mais dignidade, né, para as pessoas e condições para que elas possam ali ser atendidas ou ser assistidas com os serviços públicos essenciais, né, que seja ele água, luz ou outros necessários ali para a sobrevivência da pessoa. Então é para trazer mais dignidade mesmo. Acho que o poder público reconhecendo que certas vias, por mais que não atendem a nomenclatura de uma via pública, mas reconhecendo o mínimo, né, como uma servidão de passagem ali para que a pessoa possa ser assistida. Bom, como relatei na última sessão, nossa Câmara aqui recebe o pedido de muitos dos munícipes, qual residem nas áreas rurais, na área urbana, né, no caso, os pedidos para que sejam nomeadas ruas que estão até levando em conta Copel, Sanepar e principalmente agora uma questão que tem gerado uma dor de cabeça para os munícipes seria a questão da nomeação da rua para os fins de abrir uma empresa para poder estar investindo no nosso município. Então, aqui desta casa só serve a gente pegar, acolher esses pedidos, fazer as nomeações, no qual cito dois aqui que estão sendo
aí nomeados e estão sendo homenageados nesta data, que também fizeram a sua contribuição na nossa Câmara Municipal aqui de Tijucas do Sul. Esse aqui é o seu Atílio Cruz, que foi um vereador aqui da nossa cidade. Toda a família aí fez esse pedido para que tivessem alguma coisa devido à sua história em nosso município e a contribuição. O seu Atílio Silva também, por toda a contribuição como vereador aqui em Tijucas do Sul, também vereador em São José dos Pinhais, o qual que ele conseguiu essa façanha de ser vereador nos dois municípios, contribuiu com o nosso município também, passou, fez história na nossa Câmara Municipal, hoje a gente faz esse reconhecimento. Então, coloco em votação o projeto número 13 e 14 de 2024. Aprovado. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Aprovado. Então, determina o encaminhamento do Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões, votação do projeto de lei número 31/2024. Poder Executivo que altera a Lei Municipal 896, de 5 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer das comissões referente ao projeto de lei número 31, de autoria do Poder Executivo. Parecer número 78, da Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que tem por finalidade a alteração do inciso 1 do artigo 3º da Lei número 896, de 5 de setembro de 2023, se acrescentando nova finalidade dos recursos oriundos das operações de crédito. Anteriormente, a lei municipal previa que os recursos seriam destinados apenas à iluminação pública e com o referido projeto também entra na finalidade da pavimentação de vias urbanas. A justificativa do projeto apresentado fundamenta-se na necessidade de maior adequação e aprimoramento da lei municipal. Quanto à análise do projeto em discussão, inicialmente deve-se observar que, com a alteração pretendida, o crédito poderá também e será utilizado para a pavimentação de vias urbanas deste município, sendo notório o interesse público, estando em consonância com o que dispõe o artigo 18, o artigo 30, inciso 1, ambos da Constituição Federal, o artigo 17 da Constituição Estadual e o artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, pois se encontra em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município. Eis que trata de assunto de interesse local. Necessário também indicar que o prefeito municipal possui discricionariedade administrativa para proceder ao juízo de conveniência e oportunidade quanto ao motivo e ao objeto dos atos administrativos discricionários. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso garantida a juridicidade. Por fim, destaca-se que o que se encontra em discussão é a alteração da finalidade do recurso e não a contratação de operações de créditos com a Agência de Fomento Paraná S.A., vez que no que concerne a contratação já houve análise no parecer número 89/2023, emitido pela presente comissão. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 31, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 79 da Comissão de Administração e Serviços Públicos. O projeto de lei em análise visa alterar a Lei Municipal número 896, 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. A alteração pretendida objetiva incluir na destinação dos recursos oriundos da operação de crédito a pavimentação de vias públicas, passando a
a vigorar também com essa finalidade, além da iluminação pública que estava previsto no texto inicial. Conforme exposto na mensagem da propositura, o relator e o secretário entendem que a alteração ora discutida é necessária, haja vista melhor adequação e aprimoramento da legislação, pois a finalidade da alteração busca ofertar uma melhor qualidade de vida aos munícipes, para recuperar e proteger o centro urbano, visando o melhoramento da acessibilidade e sustentabilidade da infraestrutura urbana. Por sua vez, o presidente da comissão manifesta seu voto contrário à alteração. Desse modo, ao que cabe à Comissão de Administração e Serviços Públicos analisar, não há impedimento para a tramitação do presente projeto. Considerando o exposto acima, o presidente da comissão exara voto desfavorável e o secretário e relator exaram voto favorável à tramitação do projeto de lei número 31 da autoria do Poder Executivo. Comissão de Administração e Serviços Públicos, Adilson Luiz de Oliveira, presidente, Josmar Luiz Camargo, secretário, e Cícero Antônio da Silva, relator. Então, coloco em segunda discussão. Bom, esse projeto chegou para a gente, a própria mensagem do parecer já disse, a gente já tem na agência de fomento a contratação, a gente está trocando a finalidade aí desse projeto aí do que seria feito, que seria anteriormente feito para a questão da iluminação de LED, o qual ontem, na última quarta-feira, a gente teve aí em evento junto ao governador do estado, qual aí passou para a gente que vai ter aí questão do asfalto novo, Vida Nova, para os municípios que têm até 20 mil habitantes, e juntamente com isso, com esse programa, a questão das iluminações de LED que vão ser feitas aí pelo governo do estado. Então, tendo em vista essa finalidade, não seria mais necessário ter aí com a agência de fomento a contratação desse crédito para as iluminações de LED, trazendo aí para questões de pavimentação, qual o nosso município vai ganhar esse recurso a fundo perdido, e mais também entrará em nosso município aí, junto a esse programa do Asfalto Novo Vida Nova, mais ou menos isso aí, mais de 6 milhões de reais. Coloco em votação. Durante essa sequência. Aprovado. 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 Reprovado. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento do Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Palavra livre. Quer aguardar um? Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Gostaria de falar um pouquinho aí sobre o anteprojeto que a gente encaminhou hoje aí ao Poder Executivo, que visa a instalação aí dos brinquedos sensoriais e equipamentos em todas as escolas, praças e parques municipais. Esse projeto ele tem como um dos objetivos a inclusão, que é possibilitar que todas as crianças brinquem aí no mesmo espaço. Mas não é somente isso. Ele também vai ajudar aí as crianças a estimular os sentidos, como tato, visão, audição, olfato e paladar. Em especial, as crianças que têm algum tipo de necessidade. Então, a gente teve que mandar como o anteprojeto, até por uma questão de iniciativa, entendendo que a iniciativa da Câmara Municipal por mexer ali com parte do regime jurídico dos servidores, porque vão ter que estar também atuando, e a questão de despesa também a gente está mandando como anteprojeto. Mas a importância que ele torne para nós como projeto, para que a gente coloque em prática. A gente vem trabalhando ali essas políticas públicas cada dia mais para as crianças especiais que têm algumas necessidades, então é de suma importância, visto que forçando um pouquinho a barra, a gente poderia mandar ele como projeto, porque a nossa Constituição, tanto a Constituição Federal como o ECA, ele traz ali no dispositivo o direito ao lazer, o direito à saúde, que se encaixa perfeitamente. Mas acreditando que
o Poder Executivo, ali a Secretaria de Administração, vai analisar com carinho. A gente mandou em forma de anteprojeto para que também, se tiver que seja feita alguma adequação, já venha da maneira correta para ser executado. Seria isso, boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, nossos colegas vereadores, vereadoras, aos nossos servidores desta casa. Gostaria aqui de comentar, até falei anteriormente na discussão do projeto, a questão do evento junto ao governo do estado. A gente teve na data de ontem aí para fazer o recebimento de mais de R$200 mil das sinalizações horizontais e verticais junto ao Detran, qual a gente até tinha feito uma visita junto com o Zé Antônio há algum tempo atrás, lá em 2021 já. Teve ajuda também do nosso deputado Chico Bir, até então era deputado no momento, ontem fazendo-se presente seu filho Thiago Bir também, o qual a gente percebeu o porquê dessa demora, por ser um projeto aí que necessitava de algumas regulamentações. A gente viu que basicamente, tirando São José dos Pinhais, que é hoje a segunda maior arrecadação do nosso Paraná, as regiões da região metropolitana aqui, basicamente Tijucas do Sul conseguiu fazer o projeto, conseguiu dar seguimento e ser uma das cidades contempladas, o qual é uma questão, eu acho, de todo mundo aqui que já fez uma indicação, questão de faixa de pedestres, de placas. Então a gente já tem a ordem de serviço em mãos, uma coisa que a gente agradece principalmente. Aí, eu digo, o Zé Antônio era secretário naquela época, quando foi até posteriormente sendo dividido o desenvolvimento urbano, qual o desenvolvimento urbano aí, parte do secretário Fernando Cesanoski, o Marcelo, toda a equipe lá, realizou o projeto, um projeto minucioso e difícil, qual a gente conseguiu dar seguimento e ser uma das cidades aí que saíram na frente e serem contempladas para que isso pudesse acontecer. E nada mais havendo ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próximo dia 20 de junho às 17h30. Muito obrigado.